Olá, boa tarde a todos. Enquanto o pessoal chega aqui, eu vou falar um pouco das nossas lives. Toda quinta-feira, 17h30, a gente traz um convidado, um associado Organis, para contar um pouco da sua experiência, da sua história, trazer algumas novidades. Olha aí o pessoal chegando, o News. E meu convidado hoje é o Rafael Coimbra. Ele é diretor da Santa Julieta Bio. Ele vai nos contar sobre CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Eu e Rafael temos duas coisas em comum. Primeiro, que a gente veio do mundo da publicidade. E o Rafael saiu desse mundo que ele considerava um mundo estressante, que ele adoecia, e foi justamente fazer um trabalho para vender saúde, trazer saúde para as pessoas. E como diz o filósofo Shu Han, o filósofo coreano que escreveu A Sociedade do Cansaço, e era bem isso, né, Rafael? Ele vai contar, daqui a pouco eu chamo ele aqui. E a outra coisa em comum, que a Santa Julieta Bio e a Organis nasceram em 2015. Ou seja, temos 6 anos de vida aí em comum. Claro que a equipe da Organis já atuava desde 2005 no programa Organic Brasil, que depois acabou se transformando em Organis. Vamos ver se eu acho o Rafael aqui. Olha aí. Oi, Salve, Rafael. Tudo tudo bem, bem? Kobe? E aí, Tudo, tudo bem. como é que tá? Curitiba hoje está um pouco friozinho, né? Aqui é assim, é que nem economia. A hora que a gente pensa que vai melhorar um pouco, Desaba de dá novo. uma, dá uma revertida, né? A hora que a gente pensa que vai ficar um tempo ruim, dá uma melhoradinha. Aí tá sempre frio, né? Nossa, aqui esquentou. Ah, é? Que Aqui legal. esquentou. Aqui esquentou. À noite ainda tá fazendo friozinho, mas assim, você ia até me ficar bravo comigo se eu chamasse de frio, né? Perto do que vocês passam aí, com certeza. Esse ano a gente conseguiu chegar a -4 graus no pico do inverno aqui numa madrugada, né? Nossa. E, e como a gente não tem esse frio sempre, né? A gente não tem uma estrutura assim de frio de -4 graus. Então, Aham. você vê, né? E os Mas, produtores também, né, Rafael, Kobe? Deve ter sido difícil para os produtores aí da região, né? sim, e questão da geada, a gente está Uhum. enfrentando, né? E vocês também, claro, né? Não está muito diferente, mas eu acredito que em boa parte do estado de São Paulo deve estar bem acentuado isso, que quando não é geada, é seca, né? É, exatamente. Aqui esse problema tá grave aqui da seca, né? No verão passado mal choveu, então a gente está vendo os problemas agora, né? Mas vamos que vamos. E no que isso afeta, assim, tem como você mensurar quanto por cento você está deixando de entregar por conta, dessas adversidades climáticas aí? Então, depende muito da cultura, né, Kobe? Mas, assim, é onde a gente tem uma análise melhor é o grão de bico, por exemplo, e o feijão, né? A gente tem, Uhum, assim, com certeza a gente perdeu bastante já porque não conseguimos irrigar no começo, né? Porque a gente teve um problema sério a gente contava com uma chuva no plantio, que não veio, e aí começamos a irrigar, mas mesmo uhum. assim já estava com um problema dos rios aqui, né, da região onde a gente usa aqui, né, da nascente, já está baixa. Então, isso com certeza uns 15, 20% a menos aí de produtividade. Sim, entendi. E eu queria perguntar para você, Rafael, sobre o grão de bico, tá? Antes da gente entrar no tema principal aí da nossa live, porque a gente Uhum, não via grão de bico orgânico no Brasil há um tempo atrás, né? Muita gente importava o grão de uhum. bico. E, e por que isso? É muito sensível, é difícil produzir o grão de bico? Então, a gente não tem clima, né? A gente não tem clima e solo adequado, né? Essa foi, inclusive, uma resposta que eu obtive nas pesquisas quando eu comecei, porque partiu de uma demanda minha mesmo, de uma preocupação minha, né?
Eu vendo uma cultura tão boa e um alimento principalmente, né? Tão bom, rico em proteína, triptofano e etc. E eu não achava, como consumidor, eu não achava orgânico, né? Comprar orgânico. Uhum. Né? Nessa época, não achava nem importado, Kobe. Então, aí eu comecei a pesquisar por que não tinha grão de bico produzido no Brasil. Aí eu vi que um grão de bico ele precisa de um pouco de água, pouquinho de água no começo, e depois um clima seco. Seco, assim, sabe? Ele aguenta o frio, na verdade, mas ele não pode ter um clima muito quente para ele, assim, né? Então precisa ter ele então é uma temperatura média, mais ou menos, né? E aí o Brasil também muito por já estar implementado a soja e milho, né? Acabava Uhum. que não tinha assim o grão de bico, até que aí eu comecei a tentar plantar e via que, meu, impossível. Eu até recebi uma resposta de um especialista uma vez. Você acha que você mora você acha que a gente mora no Saara, Rafael? Pelo amor de Deus. Grão de bico da Turquia, aqui não dá grão de bico. E eu nunca me contentei com essas respostas, né? E sempre Ótimo. atrás de mais pesquisas até que eu conheci o Dr. Varley, da Embrapa Hortaliças. Uhum. E ele me contou do desenvolvimento de uma cultivar de pesquisas de desenvolvimento de uma cultivar para uma BRS Alepo, foi a primeira, né, para clima e solo brasileiro. Aí eu falei, vamos testar, manda um pouco aqui para mim. Ele, não, imagina. A resposta que ele me deu foi, o agro está disputando a faca, essa semente. Aí eu falei, meu, pelo amor de Deus, mas eu não sou o agro, eu sou um pequeno orgânico, que nem era nada na época. Aí contei a história, acho que um pouco da história que eu vou compartilhar aqui com vocês na live. E aí ele falou, tá bom, vou te mandar um pouco então. E eu me lembro que a semente teste chegou no dia do meu aniversário. No dia do meu Ó, aniversário do ano, foi 14 de março, no ano de 2017, que ela chegou aqui, que foi onde a gente fez o primeiro, muito pouca semente, a gente fez o primeiro plantio, a gente fez de 300 metros, assim, muito pouco, assim, e aí foi super bem. Aí, nossa, vamos ter grão de bico aí no próximo ano. Já fui tentar plantar 7 hectares. Aí também tomei na cabeça, obviamente, porque achando que era fácil, né? Plantar 7 hectares de grão de bico sozinho, sem experiência, sem conhecimento, principalmente, né? E aí, é claro que perdi grande parte dessa produção, porque eu fiz um plantio atrasado, na verdade, grande parte dele foi atrasado. Então, isso que é o time do grão de bico. Eu estou colhendo ele agora, inclusive, porque se eu espero um pouco uhum. mais, eu começo a chover e ele começa a dar flor dentro da vagem, é uma loucura. Ele começa a ficar louco, ele entende que ele volta para o início do ciclo dele. Então, Super dá um pane na sensível. cabeça dele. E aí depois aí reduzi, né, para 1 hectare, depois 2 hectares, e esse ano a gente plantou mais 3 hectares, sendo que tivemos um pouco de falha de plantio e tal. Então, assim, e aí hoje grão de bico então é um dos nossos carros-chefes, orgânico, é claro. E é lindo, né? Eu lembro que a gente compartilhou aquela foto e nasce umzinho, assim, né? É uma pérola dentro daquela Uhum. vagem ali, né? É bem Não, bacana. é lindo. Fica o convite, aliás, Cláudio, para você e para todo mundo aí que quiser entrar em contato para conhecer a Uhum. roça do grão de bico, é maravilhosa, assim, é Ah, linda. legal, muito obrigado. E, então você é um pisciano do dia 14 de março, é isso? Sou pisciano do dia 14 de março de 1985. Eu sou do dia 13 de março, olha só. Olha! Sério? Mais uma coisa que a gente tem em comum, então, hein, Bob? Que Que legal. legal. Então, Rafael, vamos falar sobre CSA? É? Vamos lá, prazer. E a tua CSA, assim, é uma CSA diferente, né? Porque você tem uma área dedicada aí para CSA e a tua fazenda também comporta, como é que é, programação, por exemplo, para a indústria, ali, né, de Sim. programação para restaurante, essas outras coisas, né? Então você tem um mix aí. E eu fiquei impressionado em saber, assim, que você cultiva 130 variedades. Isso. É coisa, hein? Então, Kobe, é exatamente isso, assim, né? Desde que eu comecei primeiro plantando para mim, né? Meu alimento para dividir com a minha família e com os meus amigos e claro, que plantando com
com ajuda já de gente que está comigo desde sempre, aí, desde o começo. E comecei a ver que nesse... para a gente ter algo 100% sustentável, assim, né? A gente deveria prestar atenção em toda a distribuição da cadeia, né? Desde o plantio até a forma de entrega, né? E o mundo estava e vem caminhando para algo que vai ser um grande... o mundo vai ter uma quebra daqui a pouco, né? Um modelo... por causa muito do modelo atual que a gente vem fomentando, né? Então precisava ter formas diferentes de distribuição, principalmente dos orgânicos, né? Até que um dia eu tive a certeza de que era isso que eu queria fazer, porque eu compartilhei com uma pessoa essa cesta, uma pessoa que não tinha acesso a orgânicos. Inclusive é uma história interessante. Eu parei no posto de gasolina, nisso eu plantava o alimento para mim e levava para São Paulo. E aí abri a porta do porta-malas, o colaborador do posto falou, bonito essas verduras aí, tinha uma cesta, tal. Aí eu falei, obrigado. Ele, por que obrigado? Você que planta? Eu falei, sim, eu que planto, ainda são orgânicas. Ele, não, orgânicas não são. Não é possível. Eu falei, por que não? Aí ele falou, porque orgânico é tudo feio e além de tudo custa caro. E deu uma risadinha assim. Aí eu falei, não, pera lá, calma aí. Eu tava com todos os custos ali na minha cabeça e o negócio tinha sido colhido no dia, Kobe, sabe? E isso é uma outra coisa do CSA também, que é colhido no dia, o alimento é colhido no dia para um grupo de pessoas, né? Comunidade que sustenta a agricultura. Logo, é um grupo de pessoas que se juntam para apoiar um produtor, né? E aí eu falei, aí entreguei a cesta para ela, fica com essa cesta então, depois você vai me contar o que você achou. E fui embora. Nesse momento eu falei, putz, vou ter que comprar, né, meus orgânicos de novo, mas logo depois eu fui tomado por uma sensação de que eu tinha ajudado aquela pessoa. E durante a publicidade, muito que eu falava, eu queria ajudar as pessoas. Aí me falavam, não, mas você ajuda. Eu falo, não ajudo, não faço nada. Estou ajudando a vender adoçante, que é potencial abortivo, cancerígeno. Não é isso que eu quero ajudar, sabe? Então aí esse foi um dos grandes estalos que eu tive na minha vida, que eu falei, é isso que eu quero fazer. E então comecei a procurar uma forma de fazer essa distribuição e que reconectasse o homem à terra, que era muito do que eu estava passando, né, naquele momento. Aí que eu descobri a CSA e falei, é isso que eu vou investir. E assim, no começo, para ser bem sincero, assim, eu também tinha muitas dúvidas. Falava, não é possível, porque no CSA, a pessoa, né, que a gente não chama de consumidor, a gente chama de membro coprodutor, ela não escolhe o que vem, né? Ela recebe o que a natureza dá, né? O que a gente planta e o que a natureza, o que tá na época, né? E não entregam em casa, retiram num ponto fixo da cidade. Então eu falei, nossa, no mundo de hoje que as pessoas querem praticidade, né? Que querem, assim, escolhem por um aplicativo. Nunca, assim, tinha muitas dúvidas se daria certo, mas eu falei, vou apostar porque para mim aquilo fazia muito sentido. Então acho que isso que é a grande coisa aqui, nossa, é genuíno, sabe, Kobe? A gente realmente acredita no que a gente está fazendo, que esse é um modelo que não é um único modelo e nem o principal, mas assim, é um dos modelos diferentes que a gente precisa para caminhar para um futuro que seja mais harmonioso e mais sustentável, obviamente, no sentido tanto de sustentabilidade mesmo, como no sentido de poder conviver aqui no planeta, né? Aí, continuando para responder a sua pergunta, eu usei como estratégia vender para chefes, né? Porque eu acredito que chefes, assim, muitos chefes famosos e que hoje a gente tem uma ótima relação, podem ser potenciais porta-vozes do nosso modelo, principalmente, né? E então comecei a ativar alguns chefes, comecei a entrar em contato, muitos levava a minha lista debaixo do braço e contava a minha história, e aí muitos deles se interessaram e começaram a comprar e começaram a falar e começaram a me dar visibilidade, pode-se dizer assim. E nisso a gente começou a ter uma curva de crescimento absurda. A gente começou com 6 membros coprodutores aqui na cidade de Leme. Eu estou localizado em Santa Cruz da Conceição, né? Acho que eu sempre gosto de falar isso. É a cidade que eu tô, que é uma cidade maravilhosa e a cidade mais próxima, um pouco maior assim, é Leme, né? A gente começou na cidade de Leme e Santa Cruz da Conceição com 6 membros. Hoje a gente já entrega em Leme, Santa Cruz da Conceição, São Carlos, Pirassununga e São Paulo, sendo que São Paulo são 4 grupos, Vila Olímpia, Alto de Pinheiros, Jardins e Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo, que é no restaurante Mocotó, do Rodrigo Oliveira. Então, Conheço, que esse bacana.
A gente tem um grupo lá para o pessoal da Zona Norte que, assim, e é isso, é um modelo que ele traz acesso, né? A quem até então não consideraria incluir orgânicos na sua alimentação, né? Aí, junto com essas relações, acabaram aparecendo algumas startups de alimento congelado, tal, e começaram a querer fazer plantio dedicado, e a gente viu que isso era algo que poderia funcionar bem, né? A área que eu falei inicialmente da nossa live de 7 hectares do grão de bico, é, a gente já tinha feito plantios de batata doce aqui e tinha visto que tinha sido muito bom, assim, sabe? Até que nessa de contatos e restaurantes e tudo, a gente foi procurado por uma multinacional que fez um planejamento de batata doce para um produto e, e a gente atende eles hoje com batata doce, é claro que sempre respeitando o solo, principalmente, né? Então, por exemplo, para o ano que vem, eu já falei que eu vou precisar dar uma pausa, porque a gente está com um problema de área aqui, e eu não vou pegar a área do CSA, né? Da horta biointensa, pode se chamar assim, que a gente usa para cultivo do CSA, né? E São dentro quantos desse hectares esse SA? Desculpe. Quantos? Você pode, Kobe, acho, inclusive, você me conhece, né? Vai ter que me Uhum. interromper em alguns momentos aí, viu? Senão eu vou São acabar. quantos hectares de CSA que você tem? Então, a gente tem em total 30 hectares certificado, tá? Uhum. Orgânicos aqui, são 30 hectares total, sendo que para a CSA são mais ou menos 2,5, 3 hectares. Olha aí, ó. Legal. Então, a maior parte você trabalha com essas programações para atender outros canais aí que não CSA, né? Maior volume, né? É mais ou Sim. menos também, viu, Kobe? Porque se a gente coloca na ponta do lápis, assim, eu colho muita comida mesmo. Eu colho muito alimento por mês, assim, sabe? Então, eu colho várias Uhum. toneladas de alimentos. Se a gente somar tudo, né? Todos os itens que a gente tem, eu colho muitos alimentos. Mas, assim, em volume, o meu maior volume hoje é batata doce. Batata doce. Legal. Isso. E então, o que eu acho bacana, né, a CSA, assim, a energia vital, sabe? Então, ele pode ter o mesmo componente químico, mas não é igual, né? Sabe? Então, poucas pessoas acreditam ou sabem enxergar realmente o que é energia vital, né? Aquela coisa que você colhe Uhum. na hora e você se alimenta disso aí, tá? E isso você só consegue encurtando cada vez mais o canal. Ou seja, além de você ajuntar esse grupo aí, encurtar, baratear, você ter aquilo que é da tua época, do teu local, ou seja, né, você está mais próximo daquilo que o teu corpo, o teu organismo necessita, né, porque é aquilo que a tua paisagem está te oferecendo, né. Entra um pouquinho de aceitação cultural, na minha opinião, disso aí, né. Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aí também, né. Qual a diferença entre entregar uma cenoura colhida no dia, sabe? E algo que você fica lá distribuindo, vai para um outro ponto de distribuição e fica lá na gôndola, às vezes demora 3, 4, 5 dias. Não dá para dizer que é a mesma cenoura, né? Exatamente. Legal que você tocou nesse assunto, Kobe, nessa questão, porque uma das coisas que me motivou a plantar meu alimento inicialmente, a Uhum, começar uma horta e logo que iria virar a nossa CSA, foi exatamente essa pergunta. Eu olhava para o meu prato, eu lia, sempre fui muito curioso, então eu lia muito, ia atrás de muita informação e olhava para o meu prato e falava, qual que é a energia que esse alimento carregou, né? Qual que é uhum, a energia que esse alimento tem para chegar até o meu prato, né? E ele é orgânico, e é daí, mas assim, faz sentido eu comer uma maçã orgânica que vem da Itália, só porque ela é orgânica, pagar caríssimo por ela, e só porque ela é uhum. orgânica, ela vem da Itália, sabe? Ou então faz sentido eu querer comer manga o ano inteiro, só porque eu amo manga, sendo que essa manga, só para eu comer essa manga o ano inteiro, ela foi plantada na China, sabe? Foi fruto de tipos de trabalho onde eu não concordo, e depois tem uma pegada de carbono absurda para chegar até da Itália também, né? Nesse caso, para chegar até o meu prato, né? Só para eu querer Uhum. atender esse meu bem-estar aí, né? Então, a partir dessa pergunta, eu comecei a falar, não, eu li o Michael Pollan na época
e é o que ele cozinha o Manifesto da Comida, né? E ele fala logo no começo que, assim, sobre sustentabilidade na sua alimentação. Se você não quiser ler esse livro, eu vou te falar do que se trata. Você quer ser sustentável? Cozinhe tudo que você for comer. E, se possível, plante uma horta. E aí eu falei, nossa, é isso. E aí a Fazenda Santa Julieta é uma propriedade da minha família, eu olhei esse espaço aqui e falei, eu me sentiria um criminoso tendo todas as informações que eu estava tendo de todo o impacto que a agricultura convencional gera no solo, no meio ambiente, né, no ar, no solo, na água e também na saúde do agricultor, né? Porque hoje se fala-se muito sobre comer orgânico para a saúde própria, né? Mas pouco se fala em relação à saúde do agricultor. E isso quando eu tive essa mudança de vida, já era uma preocupação para mim, a saúde do agricultor, sabe? E uma coisa louca, como que aconteceu, eu queria conhecer quem plantava meu alimento e não conseguia. Eu não conseguia conhecer. Eu queria conhecer o produtor, eu queria agradecer o produtor. Eu não conseguia. Eu achava que estava lá no mercado, mas no mercado é um distribuidor e assim que são muito importantes para os produtores e para a cadeia de distribuição também, né? Diga-se de passagem, tem o seu valor os distribuidores na cadeia de distribuição de alimentos do Brasil, mas assim existem outras formas. Existem pessoas que nem eu que queriam conhecer o produtor, né? E logo quando você conhece o produtor é uma aproximação. Né? Nesse modelo CSA, você tem uma aproximação do seu produtor. Você tem um contato próximo com ele. E eu recebo por antecipação desse pagamento. Então, os meus membros, coprodutores, têm certeza de que eu estou tranquilo. Entendeu? Que eu estou tranquilo. Na pandemia, quando estava muita gente, nossa, meu Deus, em relação à CSA, eu estava tranquilo. Porque assim, os meus membros já tinham pago, já estava tudo certo, já tinham me dado esse apoio, esse subsídio. Sabe? Então é isso. Eu acho que o alimento, ele colhido no dia, além dele ter sua energia vital ao máximo, né? Ele colhido no dia ou na véspera, além dele ter sua energia vital preservada ao máximo, ele também traz essa energia que o agricultor deposita nela, né? No alimento, que é essa tranquilidade, de poder trabalhar com tranquilidade, sabe? E poder entregar esses alimentos sem se preocupar com o padrão, sem se preocupar com, putz, será que vai estar, qual preço que esse tomate vai estar, né? E, nossa, a gente tem vários exemplos, Cobb, de como essa relação próxima nos ajuda, né? Então, por exemplo, um exemplo, teve um dia que a gente foi colher tomate, logo no começo, tá? A gente trabalha muito forte com comunicação, né? Porque se tem essa aproximação da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, a comunicação é um dos nossos pilares aqui na Santa Julieta Bio, né? Então, a gente usa grupos de WhatsApp como ferramenta para essa comunicação. E aí, a gente foi colher o tomate um dia, assim, tava com broca. Eu falei, nossa, putz, e agora? Não vou mandar um item a menos na cesta deles. O que a gente vai fazer? Vamos procurar aí. Aí eu falei, olha, vamos voltar às origens, né? Ao passado. Vamos olhar um pouquinho, vamos perguntar, vamos mandar para eles nos grupos. Gente, bom dia, é o seguinte, a gente foi colher os tomates agora e eles estão com broca. O que a gente faz? A gente tem a possibilidade de mandar um item a menos para vocês ou mandar o tomate, vocês veem o que vocês conseguem usar, eles têm uma broca, mas estão aptos para consumo. Com certeza. Cobb, foi geral, assim, pode mandar. Teve até brincadeiras, assim, de gente falando, não, mas eu sou vegana, hein? Não vai ter o bichinho dentro. Não vai ter, gente, não vai estar lagartinha, não vai estar dentro, não vai ter lagartinha, não vai ter nada dentro. Fica tranquila. E aí mandamos, assim, e foi um sucesso. Um outro exemplo, Cobb, que assim, que acho que envolve muito essa energia também, né? Que você perguntou, as pessoas, vou viajar. Aí a gente faz comunicações antes, olha, gente, assim, vocês vão viajar, mas o alimento de vocês, aí as pessoas querem parar, é impressionante, as pessoas param de pagar 3 meses antes, porque já vão viajar no final do ano, já estão se planejando. A gente fala, gente, assim, o alimento de vocês, assim, a gente já está plantando, tal, já tem uma... se vocês forem viajar, considerem doar a cesta para quem for ficar em São Paulo, ou então, assim, continue com o seu compromisso com a gente, mas doem a cesta para uma instituição de caridade, ou assim, eu falo que não precisa enviar. Mas a partir desse momento, Cobb, assim, eu diria que 90%, 80%, 90% não, e aí entendem, porque as pessoas não são obrigadas a saber, né? Então, acho que é muito do nosso trabalho a gente mostrar um pouco isso, que, olha, a realidade do campo,
é essa, assim, sabe? A gente já plantou o alimento, ele não... As pessoas sabem que o alimento não dá no supermercado Sim. ou na cesta delas, mas as pessoas às vezes estão tão focadas nas funções delas, para contribuir com a sociedade, que não conseguem parar e olhar um pouquinho para o lado, assim, sabe? De, ó, gente, esse alimento já foi plantado, alguém vai se dar mal nisso aí, sabe? Normalmente, assim, como é uma relação nós e vocês, sabe? Então, assim, aí eles, não, perfeito, ótimo, vamos lá. Mas a gente tenta também deixar os membros muito à vontade, né? Não colocar muita Não, pressão. legal. Porque depois que você colheu, você não estoca, né? Não, de colher não, mas as pessoas começam a querer cancelar a cesta de dezembro, por exemplo, já, sabe? É, E a batata não. doce são 6 meses. Então, feijão são 3. Então, assim, tem coisas que já estão plantadas, né? Não, que bacana. Eu acho que tudo isso que você traz aí mostra uma pluralidade de atender a demanda dos orgânicos, tá? Por quê? Eu acredito, assim, existem visões diferentes, Claro. conheço muitos produtores, né, e você também, até porque estamos juntos nessa associação. E é um prazer, inclusive, fazer parte Ah, do muito Orgânicos. obrigado. Uma honra. Ah, legal. E a gente também, né, se sente muito honrado, porque ter, assim, membros como, né, como vocês, assim, que trabalham com essa transparência tão grande, é uma construção muito bonita, assim. Eu percebo que tem muitos produtores que estão preparados para atender o varejo, tá? Tem boas escalas, tem Uhum, produtividade, consegue volume, porque você precisa de volume, porque não é fácil, né, você negociar. Não estou chamando o varejo de vilão, eles têm uma lógica uhum, deles sim, claro. e tem produtores que se adaptam e atendem isso, né? E tem outros que não. E é muito bacana esses outros canais que estão surgindo, sustentáveis, que compram de sustentáveis, né? Então, isso, a CSA é a tradução máxima disso, sabe? De pessoas que pensam de uma maneira sustentável, uma outra forma de, sabe, de se produzir e comercializar, ou, sei lá, de compartilhar as coisas, né? E não só isso, né? Muitas outras tantas coisas estão acontecendo assim fora desses outros canais. Eu acho que o varejo é importante porque se a gente quer imaginar um mundo cada vez mais orgânico, não dá para imaginar eles de fora, nem a indústria, né? Como você atende a indústria. E isso eu sempre falo para as pessoas: nenhum ingrediente se transforma orgânico numa indústria. Ele tem que nascer orgânico. Se ele nasce orgânico, sabe? Então, é menos impacto negativo, sabe? Desse trabalhador, sabe? Daqueles insetos necessários. E eu fecho com você essa coisa aí que a gente sempre procura mostrar que o orgânico ele é muito mais daquilo que ele é, não daquilo que ele não é. Ou, em Uhum. outras palavras, ele é muito mais do que um alimento sem agrotóxicos, é um alimento com um benefício ambiental, coletivo, social e por aí vai, né? Exatamente, Kobe. Eu acho que Então, essa pluralidade é o que precisa mesmo, né? Eu acho que eu pelo menos, acredito muito em que precisa existir, Kobe, uma democratização geral dos alimentos orgânicos. E para isso precisa ter opções, né? Se o cara quer se alimentar em orgânicos por aplicativo ou por supermercado, perfeito, vai ter opção para ele. Se o cara quer apoiar uhum, direto o produtor e ter uma relação com o produtor, perfeito, tá aqui a opção para ele. Se o cara quer comer industrializado orgânico, perfeito, tá aqui a opção para ele. Sabe, eu acredito e sonho com esse uhum, mundo e com esse Brasil, assim, com essa democratização dos alimentos orgânicos como um todo, e não só de um modelo específico. Eu acredito muito nesse modelo, entre outros também, mas assim, e eu acho que esse é por isso que essa é a minha escolha, né? Essa é a minha escolha de trazer isso e propor isso para as pessoas que estão comigo e querem me apoiar, né? Mas eu acho uhum. que precisa ter uma pluralidade mesmo geral aí. Legal. Até porque para poder democratizar, né, quando você não tem um canal importado, como a CSA, né, por exemplo, você reduz o custo da incerteza, né? Então já recebe adiantado, consegue financiar com menos custo, tudo, né? Isso, É uma forma de democratizar. Agora, quando você exato. vai passando por canais agregadores, sabe, a única forma de democratizar é escala, né? Volume, Exatamente. aí demanda tecnologia, extensão de saberes. E a gente compara com qualquer ano, seja com o ano passado, 5 anos atrás, a gente só cresce isso, né?
Então, eu As também sou pesquisas muito da Organis estão otimista. aí para mostrar, né? Para provar. As pesquisas de vocês, incríveis, inclusive, estão aí para mostrar que a gente só cresce mesmo, né? Agora, uma coisa interessante, Kobe, que a gente faz aqui também, a gente agrega outros produtores como cotas extras. A gente não chama cesta de... Assim, a cesta é uma cota de legumes e verduras da fazenda, né? Um pedacinho, como se fosse um Tá. pedacinho da fazenda entregues toda semana pro membro ou consumidor, mas a gente chama de Uhum. membro. Então, hoje a gente tem cogumelos, que eram só shiitake, e aí depois que ela entrou, que ela começou a vender para a CSA, ela não era certificada, mas ela fazia todos os trâmites de como se fosse certificada. Ela, com esse subsídio que ela recebe, um deles, né? Não só esse subsídio, ela tem outras frentes de vendas também, e é claro que é pela competência dela também, da Thalita, né? Ela conseguiu se certificar, tirar o certificado orgânico, né? Então, e ela me falou isso, que agradece muito a mim, a nossa comunidade, por ter dado esse subsídio, essa força, ajudou muito ela, porque era caro para a operação dela, e através de uma requisição dos nossos membros, olha que incrível, ela começou a cultivar não só shiitake, como cogumelos variados, porque ela falou, pô, eu recebo tanta biodiversidade na minha cesta, por que eu só posso receber shiitake? E aí a gente começou a trazer isso para ela, ela vem nos encontros de membro, a cada estação a gente faz Uhum. encontros aqui também, para essa aproximação, né? Então ela vem sempre nos encontros e sempre recebendo essa demanda. Hoje ela faz esse cultivo de cogumelos variados. Então tem shiitake, shimeji, irink, vários. Aí tem ovos também, café agora, de um outro produtor. E a gente faz questão de não lucrar com isso, porque se a gente lucrasse, a gente acabar virando um distribuidor, e não é a nossa ideia. A nossa ideia é simplesmente agregar isso e faz o repasse sim, só com uma taxa administrativa, né? Porque o boleto acaba sendo nosso, tal. Então tem uma taxa Sim. de tempo administrativo que a gente faz esse repasse. Mas a ideia é viabilidade, sabe, Kobe? É viabilizar para outros produtores que não têm que não poderiam ter a possibilidade de ir para São Paulo. A logística a gente sabe que é um dos gargalos, né? Da Uhum. nossa cadeia de distribuição de alimentos, né? Então aproveitar que a gente já tem essa logística para São Paulo, por exemplo, e agregar outros produtores aí, né? Legal. E você tem uma loja online, que você também vende outros produtos aí, né? Eu vi que você tem, como é que é, além do As, grão de bico, né? as Conta infusões, os daqui, chás. isso, as infusões, né? Legal. A gente estão à venda no nosso site e no Organic Shop também, né? Da Organics Uhum. também tem uma página lá. É um projeto que é o seguinte, eu sempre gostei muito de chá, sempre gostei muito Uhum. da magia assim, dos chás, dessa mistura que dá para misturar e fazer. E com essa minha mudança de vida, me alimentar melhor e buscar e percebendo isso, como comia cada alimento, me sentia bem, tal, me sentia de um jeito. Eu comecei a buscar ervas. Quando eu vinha para cá, né? Venho para cá, tal. E aí, falei, putz, tô com umas dorzinhas de cabeça, uma dorzinha de estômago, pesquisava. E aí a gente usava antigamente ervas aromáticas como repelente natural de insetos. Então, assim, essas ervas Uhum. não entravam no nosso estoque. A gente mandava, tal, mas tinha bastante. Aí eu pegava, fazia chá, tal. Até que um dia a gente com esse nosso reconhecimento que eu falei no começo da nossa conversa, a gente começou a ser convidado para várias feiras. Inclusive essas feiras de alimentos naturais, artesanais, aí que tem acontecido muito em São Paulo, feiras que normalmente os produtores pagavam para participar, a gente começou a ser convidado. E aí, só que, meu, a gente não tinha o que vender, assim, muito, porque eu chegava lá tinha que levar os legumes, só que a gente sempre teve essa produção, né? Hoje, cada vez mais, a gente consegue fazer esse planejamento cada vez melhor, mas desde essa época, assim, eu já mirava isso muito, né? Então, falar, poxa, eu não vou levar cenoura que está plantada para os meus membros coprodutores, né? Eu Uhum. preciso de alguma coisa para levar nessas feiras aí, né? Então, aí um pouco da cabeça do ex-publicitário, né? Falando, eu falei, vamos fazer um blend de ervas imitando, fazendo uma analogia, né? Aqueles apotecários antigos, né? Fazendo Uhum. uma homenagem, vai, para aqueles apotecários antigos então tem uma embalagem de remédio antigo e cada um é para um sintoma. Então a gente tem o males do fígado, o pediátrico, a ansiedade e o antigripal. Eles estão mudando de nome agora porque a gente não pode sugerir nenhum sintoma para usar o selo Entendi. certificado orgânico. Uhum. Então hoje elas são orgânicas, mas a gente não vende como orgânicos porque ela não tem o selo, né? Não tem o certificado orgânico. Uhum.
Então a gente já está em Para não, processo de alteração dos pra novos não cair numa nomes. insegurança jurídica, né? É, exatamente. E Uhum. sabe que isso faz sentido? Porque meu, a gente começou a receber algumas. Quando a gente começou a fazer mais sucesso com esse produto, a gente começou a receber Uhum. algumas perguntas assim: poxa, posso suspender minha hemodiálise para e tomar o málise do fígado? Sim. Falei, meu, pelo amor de Deus, procure seu médico. Tal. Então, isso é algo que a gente nem comunica muito, Kobe, até por causa dessas questões, que a gente entende Sim. que existe normas e não são à toa, né, que existem normas. E a gente precisa se enquadrar essas normas, obviamente, para poder começar a comunicar, né? Deixa eu trazer um ponto aqui, E Rafael, agora tem os tá? lácteos fermentados, hein? Deixa eu aproveitar o Ah, gancho, é? porque agora tem os lácteos fermentados. Uma coisa que eu sempre quis fazer também, que é a gente pega os nossos legumes, então a gente tem de repolho verde, repolho roxo, cenoura colorida, rabanete e cenoura normal. Uhum. A gente tem esses 5 tipos que a gente coloca na água e sal, num recipiente especial, né, que retira todo o ar, e ele fica durante mais ou menos 30 dias fermentando, e depois isso aumenta o shelf life dele em 1 ano quase, Kobe. A gente depois embala e vende eles, e a gente está vendendo agora, no nosso site também vai começar em breve, mas nessas feiras principalmente. E eles fazem super bem, são alimentos que fazem super bem para a nossa biota do intestino. Legal. Vai rolar um chucrute aí? Vai, eu vou te mandar um. Opa, isso manda aí porque eu adoro. Eu E vou não mandar tem para orgânico, não vocês. acho. Bem Legal. lembrado, vou mandar aí para vocês experimentarem, né? Sim, eu sou fã de chucrute, né? Chucrute, Deixa eu chucrute trazer um já ponto rolou. aqui. Que esses dias eu estava numa live e estava com o Marcelo Laurino, né, que você conhece, né, Sim. do Mapa. A gente falando dessa coisa da boa vontade do consumidor, né, que às vezes ele aceita um produto orgânico que não está dentro de um padrão de beleza, apesar de Uhum. que hoje se faz uma entrega assim muito melhor, né, porque tudo melhorou, as pesquisas, né, a curva de conhecimento e, e até brinco às vezes que o preconceito é ao contrário, né, que nem aquele colaborador do posto, né, puxa, mas que bonito, mas é orgânico mesmo, né? Uhum. E o Marcelo trouxe um ponto que eu achei interessante. Assim, não pense que não existe convencional feio. Existe muito convencional feio. Só que eles não vão para as gôndolas, sabe? É tudo pro E lixo, né? muitos. E É, aí que entra o desperdício que não entra no orgânico, muito sabe? interessante mesmo. Então, eu achei muito legal trazer isso aí. E qual que é o problema, né, de você ter uma cenoura, sabe, que saiu com um dedinho a mais, né, um problema de casca? Não tem nenhum. Isso eu acho muito bacana. E quando você tem uma CSA, você amplia, né, essa aceitação de uns produtos que começa a dar do tomate com a broca, né? Porque são parceiros, são coprodutores, né? Bacana isso aí. E Exatamente. o É o que é o que eu já te falei uma vez, né? Eu acho que o CSA atrás, eu acho que o que falta muito entre o mercado de alimentos e o consumidor é um alinhamento de expectativas, na verdade, né? É uma Uhum. conversa, tipo uma DR, pode se chamar assim, para entender de que, olha, a cenoura que está meio feia, ela é viável, ela é consumível também. Não é só aquela cenoura linda que você vai comer e que vai estar boa, sabe? Entre outras coisas, que é educação mesmo, né? Não ficar apertando na gôndola, né? Então Uhum. é exatamente isso, assim, a gente tem esse alinhamento de expectativas, né? Através da comunicação, a gente acredita que a gente faz isso, assim, de trazer esse consumidor, esse membro ou consumidor mais próximo da nossa realidade, né? Mais próximo da realidade e entender de que o alimento foi plantado, se você não quiser ele vai pro lixo, sabe? E Uhum. o problema mesmo assim, não é da fome, né? Não é a fome, assim, né? Simplesmente as calorias são produzidas, elas só não chegam em quem tem que chegar. Essa Distribuição, né? exatamente. Tem um mapa, o mapa do desperdício que a FAO fez do Brasil, que é 10% no Uhum. campo, 30% é, é, 30%, 50% no transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os outros 10% em casa. Então, assim, e esses transporte central de abastecimento são por vários problemas. Não é só por transporte mal feito, assim, mas é por tempo mesmo, porque acaba não chegando. Então, assim,
eu acredito que uma das soluções é pulverizar esses centros de produção, né? De plantio, na verdade, fazendo chegar em comunidades relativamente menores, né? Uhum. Não, que bacana, né? E quando você fala que 130 variedades, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça? Diversidade, né? Ou Exatamente. biodiversidade, tá? No Itens nativos do mundo nosso que bioma, né? Que a pessoa é, recebe, e isso é um outro ponto também, Kobe, desculpa te interromper, mas assim, não adianta não, nada a pessoa venha, venha, tô receber te puxando. alguma coisa e não saber como usar também. Essa Uhum, educação, que é essa proximidade, e a proximidade gera a possibilidade de educação. Tanto a gente educá-los um pouco e eles nos educarem também como consumidores. O que eles gostam, o que eles não gostam na cesta, sabe? É um aprendizado mútuo, sempre. Então, uhum, assim, a partir disso a gente manda, quando a gente manda algum item diferente, a gente tenta, né? Nem sempre é possível, mas a gente procura sempre enviar receita e estimular muitas pessoas a trocarem receitas nos grupos, a como fazer, jeito de fazer. Então, assim, eu acho que o segredo é você entregar uma punk, por exemplo, e junto uma receita da punk. Não só a punk uhum. solta, porque a punk solta vai acabar indo para onde? Para o mesmo lugar onde iria do supermercado, pro lixo. Entendeu? Vai ficar na geladeira lá, fazendo hora extra na geladeira, e uma hora vai pro lixo. Assim. Então a gente sempre tenta fazer, buscar parcerias também com quem entende, por exemplo, a Mariana Basile, que eu vi que entrou aqui do Campo à Cozinha, é uma parceira nossa incrível para essa parte. A gente fez já uma série com ela de receitas. Ela é uma cozinheira vegana e tem um super conhecimento nessa parte de uso integral de alimentos e tudo. Então, essas parcerias, né? A comunidade dos nossos coprodutores formando uma comunidade também de pessoas que estão pensando juntas em prol da biodiversidade e do alimento com mais vitalidade e sem veneno. Uma pitada de avidez é necessária, né? No Sim. mundo onde a palavra praticidade é muito forte e, ao mesmo tempo, ela é uma armadilha, né? Porque o consumidor de orgânico, ele tem que ir atrás, né? Sabe? Uhum. Ele tem que, por exemplo, essa diversidade aí de você experimentar novos sabores. A pessoa tem que estar aberta para isso, né? E a gente tem tanta coisa aqui para oferecer, né? E tem tanta diversidade que não precisa passar pela fase de ganhar status, né? Eu falo isso porque eu dou um exemplo aquele livro do Armênio Catonian, a transformação ecológica da agricultura, né? Ele traz um Uhum. exemplo que eu acho muito interessante, que é a batata ganhou status quando ela virou inglesa. Muito bom, né? Então, Muito assim, boa. sabe? Então, ela teve que ir lá para fora para você ter uma aceitação cultural. E o mesmo Exato. exemplo da mandioca, sabe? E eu gosto muito de recomendar uma série que tem na Amazon Prime, em cima do livro do Câmara Cascudo, A História da Alimentação Brasileira, que traz Uhum. toda a questão do milho, da mandioca. A mandioca também é um outro exemplo, sabe? Ela entrou na moda, ela ganhou status. Precisa esperar, né? Então, Exatamente. eu acho isso, acho muito legal esse trabalho que vocês fazem aí, sabe? De pegar, sei lá o quê, um caramoela ou outras coisas bem desconhecidas que provavelmente eu também não conheço, né? Uhum. Você tem Não, algum exemplo e eu, assim? sim, e nem eu conhecia também, tem muita coisa que eu ainda não conheço e muitas vezes os Uhum, membros trazem coisas que eu não conheço para plantar, sabe? Olha, você já pensou em plantar isso, plantar aquilo na minha infância, eu comia, então uhum. essa, essa troca é realmente incrível, assim, muito boa. Fala um pouco aí do preço e do apreço. Do preço e do apreço. Então, o CSA, a gente costuma dizer, né, o grupo CSA Brasil, né, a Associação CSA Brasil, que a gente muito admira e respeita, criou o slogan de que é da cultura do preço para a cultura do apreço, né? O CSA, que isso significa? Significa que a pessoa que ela faz parte desse organismo coletivo e financiando o produtor rural, conhecendo a realidade desse produtor rural, ela sai do consumo como a gente conhece normalmente, né, que é o preço, simplesmente o escambo, eu te dou 2 dinheiros, Uhum, você me dá um produto, e vai para a cultura do apreciar,
né, do conhecer. Então a gente costuma dizer, e que é uma realidade mesmo, que as pessoas se preocupam. Então com a seca, por exemplo, que a gente estava falando aqui no começo, a gente teve muita pergunta, pô, e a seca aí, como é que tá, tal, geada. No dia da geada teve muita gente, muitos membros preocupados, sabe, assim, mas e aí, como é que foi? A gente teve que, e aí a gente vai falando, olha, como é que vocês fizeram? A gente cobriu as alfaces com coisa com bananeira, mandei para você, inclusive, né, Cobb? Eu lembro. A gente agasalhou as alfaces, né, para ter as alfaces para os membros, e fomos compartilhando isso nos grupos. Então, acho que isso é a cultura do apreço, né? É a pessoa se preocupar mesmo. A pessoa, ela passa a pertencer a uma realidade. E o que é incrível, Cobb, é que as pessoas muitas vezes entram achando que é só uma cesta de orgânico. Eu costumo dizer que às vezes a gente é uma pegadinha, porque a gente vai pelas beiradas, assim. A pessoa entra numa cesta de orgânicos. Aí, não, peraí, não é bem uma cesta de orgânicos, é um projeto, tem um encontro. Eles se falam no grupo de WhatsApp, já começa a causar estranheza, assim, né? Tem um encontro, as pessoas vêm no encontro e entendem que elas fazem parte de algo muito maior. Algo que apoia, assim, que é uma comunidade que apoia um produtor rural, né? E esse produtor rural consegue dar trabalho estável para 19 pessoas, por exemplo. É o nosso, legal, então, são 19 famílias sendo contempladas por uma comunidade de pessoas que simplesmente querem se alimentar melhor, querem se alimentar bem por um preço justo para toda a cadeia. E são quantas cestas, Rafael? Então, a gente começou com 6, né? Hoje a gente tem 220, mais ou menos, membros, coprodutores, eu falei as cidades, estava na agulha para falar o número de cestas depois, número de cotas ou cestas, e não falei. Hoje a gente tem mais ou menos 220 membros, já chegamos na pandemia a entregar 400 cestas, entre CSA, mas não só de CSA, né? Mas muito do projeto orgânico solidário também, que na pandemia, no auge da pandemia, né? Às vezes a gente não sabe se saiu ou não da pandemia, ainda estamos na pandemia, né? Mas no começo da pandemia, no auge da pandemia, a gente ainda entrega 50 cestas a cada 15 dias para pessoas de Parelheiros, em São Paulo, né? Um bairro, uma região ali de São Paulo. E teve uma semana que a gente entregou 150. E aí, mais com um aumento expressivo do número de membros que a gente teve, a gente chegou a entregar 400 cestas na pandemia. São 2 tipos de cestas, tá? P ou G. A P tem 5 itens e a G são 9 itens. E aí, assim, Cobb, uma coisa que é importante ressaltar, eu sou apaixonado e um entusiasta do modelo CSA, mas eu sempre fui muito montando o meu modelo de distribuição e de negócios baseado no contato com os membros, principalmente, né? Nesse feedback, nessas conversas com os membros. E eu via que muitos falavam, poxa, eu quero te apoiar, eu quero continuar te apoiando, mas assim, tem vezes que eu não aguento pepino. Eu não quero mais pepino,